Olá, o tema de hoje é pesado, eu sei, mas é absolutamente essencial que falemos sobre ele. Vamos falar da violência contra as pessoas idosas. É um daqueles problemas que muitas vezes fica escondido, acontece entre quatro paredes e é precisamente por ser invisível que precisa, mais do que nunca, da nossa atenção. A ideia aqui é tentar perceber o que está em causa. Para começarmos a desembrulhar este tema, acho que nada melhor do que esta definição da Organização Mundial da Saúde. É muito poderosa porque vai direitinho ao ponto. Reparem bem, fala num ato único ou repetido, mas também, e isto é crucial, na falta de ação apropriada. Ou seja, não fazer nada também pode ser uma forma de violência. E depois, o mais devastador de tudo, acontece numa relação onde existe uma expectativa de confiança. É esta quebra de confiança que está no coração do problema. Muito bem, vamos então à primeira parte, perceber porque é que isto é um problema oculto. O nome disto tudo, não é? É uma violência que muitas vezes não está à vista de todos. E por isso mesmo, antes de mais, temos de conseguir, defini-la, pôr-lhe o nome. Só assim a vamos conseguir reconhecer quando a virmos. E olhem, não é só a OMS que pensa assim. Se compararmos com a definição da INEPIA, que é a Rede Internacional para a Prevenção do Abuso de Idosos, vemos que são praticamente a mesma coisa. As duas falam do ato ou omissão. As duas sublinham a tal relação de confiança. E isto é importante, sabem? Mostra que há um consenso a nível mundial. Os especialistas olham para isto e veem exatamente a mesma coisa. Ok, já definimos o problema. Agora, na segunda parte, vamos ver que esta violência tem muitas caras. Não é só uma coisa, manifesta-se de formas muito diferentes e é fundamental sabermos identificar cada uma delas. A primeira cara, e se calhar a que nos vem logo à cabeça, é a violência física. É o uso da força, claro, empurrar, bater, para causar dor ou para intimidar. Mas atenção, não é só isso. Pensem em coisas mais subtis. O uso errado de contenções, por exemplo, seja em casa ou numa instituição. Isso também é violência física. Depois, temos a violência psicológica ou emocional. Esta não deixa marcas na pele, mas as feridas são igualmente ou até mais profundas. Aqui, as armas são outras. São as palavras, os silêncios, as atitudes. Imaginem o que é viver sobre humilhações diárias, ameaças de que vai ser abandonado, ser isolado de toda a gente. É uma violência invisível que destrai por dentro. Outra forma muito comum é a negligência. É basicamente falhar em dar o mínimo, o essencial: comida, água, higiene. E aqui há uma coisa muito importante a perceber. A negligência pode ser intencional, claro, alguém que decide não cuidar, mas muitas vezes não é. Às vezes nasce do cansaço, da falta de dinheiro, da falta de informação, de uma família que simplesmente não consegue fazer melhor. O motivo pode ser diferente, mas o resultado para a pessoa idosa é o mesmo: sofrimento. E por fim, temos de olhar para um quadro maior, a chamada violência estrutural. Aqui, o agressor não é uma pessoa específica, é o sistema. É a sociedade. Estamos a falar de leis, de políticas, de instituições que na prática discriminam e prejudicam os mais velhos. Pensem nisto. Reformas miseráveis que não dão para uma vida digna, listas de espera intermináveis na saúde, a falta de apoios reais para quem cuida de familiares idosos. Tudo isto é uma forma de violência. É a sociedade a falhar. Ok, já vimos as várias caras da violência. A pergunta lógica agora é: porquê? Porquê é que isto acontece? Vamos tentar perceber as causas. Para nos ajudar a perceber estas causas, este modelo, o chamado modelo ecológico, é muito útil. O que ele nos diz, no fundo, é que a resposta nunca é simples. Não há uma única causa. É sempre uma teia de aranha, uma rede complexa de fatores que se cruzam. Fatores que vêm do próprio indivíduo, das suas relações com a família, da comunidade onde vive e, claro, da sociedade em geral. Então, que fatores são esses que aumentam o risco? Bem, há vários. Por exemplo, uma história de violência doméstica que simplesmente continua na idade mais avançada. Ou o aparecimento de doenças como a demência, que deixam a pessoa muito mais vulnerável. Outro fator enorme, a dependência. Quando uma pessoa idosa depende totalmente de um cuidador e esse cuidador está ele próprio no limite, exausto, sem ajuda, o risco dispara. E claro, famílias onde já existiam problemas, isso só se agrava com o tempo. Entramos agora numa parte que é, se calhar, a mais prática e a mais importante de todas: os sinais de alerta. Como é que se pode desconfiar que alguma coisa não está bem? A que é que temos de estar atentos? Primeiro, os sinais no comportamento da pessoa. E aqui a palavra-chave é observar. A pessoa parece ter medo de alguém da família ou do cuidador. O comportamento dela muda radicalmente quando essa pessoa está por perto. Encolhe-se, fica em silêncio, evita responder a perguntas, ou parece estar sempre triste, ansiosa, com medo, sozinha. Tudo isto são bandeiras vermelhas.
E depois, claro, há os sinais físicos. Estes, por vezes, são mais fáceis de ver. Sinais de desidratação ou de má nutrição, nódoas negras, queimaduras, talvez até fraturas que ninguém consegue explicar bem como aconteceram. Falta de higiene evidente, roupa suja ou que não é adequada ao tempo. É preciso ter em mente uma coisa. Muitas vezes o corpo fala. O corpo conta a história que a pessoa, por medo ou vergonha, não consegue contar. Muito bem. Última parte. Como agir? Porque ver os sinais é o primeiro passo, mas não chega. O que se faz a seguir? É sobre isso que vamos falar agora. Como é que se pode intervir? Mas intervir bem, com respeito. Ora, aqui temos um caminho, uns passos a seguir. E o primeiro, talvez o mais importante de todos, é não tentar resolver tudo sem ajuda. É fundamental procurar a colaboração de serviços de apoio especializados. Ajudar a pessoa a encontrar alguém em quem confie para falar. Garantir que está segura, acima de tudo. E sim, quando for preciso, fazer uma denúncia às autoridades. Mas sobre a denúncia, muita atenção a este ponto. É absolutamente vital respeitar a autonomia da pessoa idosa. Se a pessoa tem capacidade para tomar as suas próprias decisões, então a decisão de denunciar ou não é dela. O nosso papel não é forçar, não é decidir por ela. O nosso papel é informar, apoiar, estar ao lado dela, seja qual for a decisão. É uma pessoa adulta e a sua vontade tem de ser respeitada, sempre. E, para terminar, fica esta pergunta. Uma pergunta que é para todos nós. Depois de termos visto o que é esta violência, porque acontece, como a podemos identificar, a grande questão que fica no ar é esta. Como sociedade, estamos mesmo a fazer o suficiente para proteger os nossos mais velhos? É uma pergunta que não tem uma resposta fácil e que eu espero que fique a ecoar um pouco, muito depois de acabarmos por aqui.